Você acredita que conhece a Mata Atlântica? Aquela floresta exuberante dos documentários, repleta de araras coloridas, bromélias reluzentes e cachoeiras cristalinas? Aquele santuário verde onde a vida pulsa em harmonia? Então você nunca esteve realmente lá. Porque a Mata Atlântica que existe além das lentes românticas é outra coisa. É um campo de batalha. Um teatro de operações onde a guerra mais sofisticada do planeta é travada a cada segundo, em absoluto silêncio. Nas copas densas desta floresta, neste exato momento, uma onça parda se move como fumaça entre os galhos. Seus olhos amarelos estão fixos em um bando de macacos prego que se alimenta despreocupadamente a 30 metros de distância. Ela calculou o vento, mapeou as sombras, estudou o comportamento do grupo por horas e agora espera. Porque na Mata Atlântica, a paciência não é virtude, é armamento. Do outro lado desta equação mortal, um macaco sentinela permanece imóvel no topo de uma figueira. Seus olhos varrem a floresta em movimentos precisos, calculados. Ele não está admirando a paisagem, ele está lendo ameaças, interpretando sombras, decifrando padrões de movimento que poderiam significar a diferença entre a vida e a morte de todo o seu bando. Este primata de 3 quilos carrega nos ombros a responsabilidade de uma sentinela militar. E ele sabe disso. Mas esta guerra de inteligência entre predador e presa é apenas uma das frentes de combate. Porque enquanto o duelo silencioso acontece nas alturas, aos seus pés, sob a camada de folhas mortas, outra arma letal aguarda. A jararaca, enrolada, invisível. Tão perfeitamente integrada ao tapete da floresta que você poderia pisar a centímetros dela, sem sequer perceber sua presença. Até que fosse tarde demais. Seu veneno é uma sentença. Seu bote, uma execução que dura 0,2 de segundo. Tempo insuficiente para qualquer reação. E se você acha que pode evitar o perigo prestando atenção ao chão, saiba que a Mata Atlântica tem outras lições para ensinar, porque ali, sobre aquela folha úmida, repousa uma pequena joia viva. Azul elétrico, vermelha incandescente, amarela vibrante, a rã ponta de flecha. Ela não se esconde. Pelo contrário, ela se exibe, porque sua pele não é decoração, é declaração. Um aviso químico que diz: toque-me e morra. Cada milímetro quadrado de sua pele secreta, toxinas capazes de paralisar o sistema nervoso de um predador 10 vezes maior que ela. Beleza, neste contexto, não é estética, é armamento psicológico. A Mata Atlântica não é um santuário, é um arsenal vivo. Um laboratório de estratégias de combate desenvolvidas ao longo de 70 milhões de anos de seleção implacável. Cada criatura que habita esta floresta carrega consigo um conjunto de táticas, protocolos e tecnologias de sobrevivência que fariam qualquer estrategista militar inclinar a cabeça em respeito. E a verdade mais perturbadora? Nós, humanos, caminhamos por este campo de batalha completamente cegos, porque a guerra da Mata Atlântica não é travada com rugidos ou confrontos diretos. Ela acontece nas sombras, na química, na informação, no que você não vê. Este documentário vai revelar o que permanece oculto. Vamos usar tecnologia de macro extremo para expor a anatomia dos arsenais naturais. Visão térmica para rastrear predadores invisíveis. Câmeras de alta velocidade para desacelerar o tempo e testemunhar o momento exato em que a vida se transforma em morte. Vamos entrar nas copas, rastejar pelo solo, mergulhar nos riachos. E vamos traduzir a linguagem da sobrevivência que esta floresta fala há eras. Porque esta não é uma história sobre animais isolados. Esta é a crônica da arte da caça invisível, a biografia das criaturas que dominaram a ciência do perigo oculto e a prova irrefutável de que na Mata Atlântica o que você não vê é exatamente o que pode matá-lo. Prepare-se para testemunhar a guerra secreta. Prepare-se para entender que a floresta mais bonita do Brasil é também a mais mortal. E prepare-se para nunca mais olhar para uma árvore, uma folha ou uma sombra da mesma forma.
Se você está pronto para se alistar nesta missão de conhecimento, para se tornar parte do bando que enxerga além das aparências, então aperte o botão de curtir agora. Inscreva-se neste canal, porque o que vem a seguir não é entretenimento, é inteligência de campo. E a Mata Atlântica está prestes a revelar seus segredos mais letais. A guerra começou há milhões de anos, mas você só vai entendê-la nos próximos minutos. Quando você imagina uma floresta tropical, provavelmente pensa em abundância, vida brotando de cada canto, um espetáculo de fertilidade e generosidade natural. E você não está errado. A Mata Atlântica é tudo isso. Mas há um detalhe que os cartões postais não mostram. Esta abundância tem um preço, e o preço é pago em sangue, veneno e terror calculado. Vamos começar com números que vão reconfigurar sua percepção. A Mata Atlântica brasileira abriga mais de 20.000 espécies de plantas, mais de 1.000 espécies de aves, 350 espécies de mamíferos. E aqui está o dado que importa: pelo menos 180 espécies de serpentes, das quais 32 são peçonhentas. Isso significa que a cada quilômetro quadrado de floresta, você está compartilhando território com predadores químicos capazes de derrubar um homem adulto em questão de horas, alguns em minutos. Mas não é apenas a quantidade que impressiona, é a densidade estratégica. Estudos de ecologia espacial mostram que em um único hectare de Mata Atlântica, bem preservada, pode haver até 5 jararacas adultas ocupando nichos de caça específicos. 5 armas biológicas distribuídas taticamente pelo terreno. 5 emboscadas simultâneas acontecendo em raios de 100 metros. E você, caminhando no meio delas, confiando apenas na sua visão limitada e na sua audição despreparada. A jararaca não é apenas uma serpente. Ela é a personificação do conceito militar de camuflagem adaptativa. Seu padrão de escamas imita com perfeição assustadora o mosaico de folhas secas, galhos decompostos e sombras fragmentadas do solo da floresta. Mas o que torna esta criatura verdadeiramente letal não é apenas sua aparência, é seu comportamento. A jararaca não se move desnecessariamente. Ela escolhe um ponto estratégico, geralmente próximo a trilhas de roedores ou anfíbios, e simplesmente desaparece no cenário. Pode permanecer imóvel por dias. Sua taxa metabólica desacelera. Sua respiração se torna quase imperceptível. Ela se transforma em parte do ambiente. E então, quando a presa passa, a biologia se transforma em física pura. O bote de uma jararaca adulta atinge velocidades de cerca de 2 metros por segundo. O tempo entre a detecção da presa, via fosseta L'Oreal que capta a radiação infravermelha, e a injeção do veneno é de aproximadamente 200 milissegundos. 1/5 de segundo. Menos tempo do que você leva para piscar. As presas ocas conectadas a glândulas de veneno penetram a carne e liberam uma mistura proteolítica que começa a dissolver tecidos antes mesmo que a dor chegue ao cérebro da vítima. O veneno da jararaca não mata por asfixia, como o de algumas cobras constritoras. Ele mata por destruição interna, hemorragia, necrose, colapso vascular. É química de combate em sua expressão mais refinada. Mas se a jararaca é a mestra da discrição letal, as rãs ponta de flecha da Mata Atlântica adotaram a estratégia oposta, a declaração pública de perigo. E isso nos leva ao segundo arsenal desta floresta, a guerra química ostensiva. Existem pelo menos 6 espécies de rãs de coloração aposemática na Mata Atlântica. Pequenas. Algumas não ultrapassam 3 centímetros de comprimento, mas carregar uma delas na palma da mão, sem proteção, pode resultar em intoxicação severa. A pele destas criaturas secreta alcaloides batracotoxinas, substâncias neurotóxicas que interferem diretamente nos canais de sódio das células nervosas. O resultado? Paralisia muscular, arritmia cardíaca, em doses concentradas, morte por parada respiratória. O que torna estas rãs fascinantes do ponto de vista estratégico é que elas não produzem o veneno, elas o acumulam. Sua dieta consiste em ácaros, formigas e outros artrópodes, que, por sua vez, ingerem compostos tóxicos de plantas e fungos.
As rãs são bioacumuladoras. Elas concentram o arsenal químico da floresta inteira em seus próprios corpos e o transformam em defesa. Suas cores vibrantes não são um erro evolutivo. São propaganda de dissuasão. Um outdoor biológico que diz: não desperdice energia tentando me comer. Eu sou veneno puro. Estudos mostram que aves jovens, ao tentarem predar estas rãs pela primeira vez, imediatamente as cospem e apresentam sinais de desconforto extremo, mas não morrem e nunca mais tentam. A rã sacrifica uma pequena quantidade de toxina para educar o predador, e essa informação é passada adiante. Outros pássaros observam, aprendem. A cor se torna um código universal de perigo. Este é armamento psicológico. A rã venceu a guerra sem disparar um único tiro. Agora vamos subir. Vamos deixar o solo e adentrar o terceiro campo de batalha desta floresta, as copas das árvores. Aqui, a guerra muda de natureza. Não é mais sobre veneno ou emboscada individual. É sobre inteligência coletiva, vigilância distribuída, protocolo de segurança em tempo real. E os operadores desta estratégia são os macacos prego. Um bando típico de macacos prego na Mata Atlântica varia entre 8 e 20 indivíduos. Mas não se engane pelo tamanho. Este é um exército organizado. Há hierarquia rígida, a divisão de tarefas, há comunicação constante. Estudos de primatologia identificaram mais de 20 vocalizações distintas usadas por macacos prego, cada uma com significado específico. Há chamados de alerta para predadores terrestres, chamados diferentes para predadores aéreos como águias-arpias, chamados de reagrupamento, chamados de localização de alimento, chamados de ameaça para intrusos. Mas o verdadeiro arsenal dos macacos prego não está apenas na comunicação, está na memória e na transmissão cultural de conhecimento. Macacos prego jovens aprendem com os adultos quais são as rotas de fuga mais seguras, quais galhos suportam peso durante uma perseguição, quais áreas da floresta são território de onças. Eles mapeiam mentalmente a floresta em 3 dimensões, e quando o alarme é dado, cada indivíduo já sabe exatamente para onde ir. A visão dos macacos prego é binocular e tricromática. Isso significa que eles enxergam profundidade e cores com a mesma precisão que nós. Mas ao contrário de nós, eles vivem em um estado constante de hipervigilância. Enquanto se alimentam, sempre há pelo menos 1 ou 2 indivíduos em posição elevada, escaneando o ambiente. Estes sentinelas não comem, eles vigiam, e fazem isso em turnos rotativos. É um sistema de defesa que seria invejado por qualquer posto militar avançado. E quando o perigo é detectado, a resposta não é apenas fuga. Dependendo da ameaça, os macacos prego podem contra-atacar. Se um predador de porte médio, como um coati ou uma irara, se aproxima demais, o bando se reúne e inicia o que os biólogos chamam de mobbing, assédio coletivo. Eles descem em massa, gritam, arremessam galhos, frutos, até mesmo fezes. Transformam-se de presas em ameaça. Muitas vezes o predador recua. A estratégia funcionou. Mas há um predador que não recua. Um caçador para o qual o mobbing não funciona. Um fantasma que aprendeu a decodificar os protocolos de segurança dos macacos. E esse predador tem nome: onça parda. A onça parda da Mata Atlântica não é a maior das onças. Não tem a mordida esmagadora da onça pintada. Mas tem algo que compensa: especialização absoluta na caça arbórea. Suas patas traseiras são desproporcionalmente musculosas, projetadas para impulsões verticais. Suas garras retráteis funcionam como ganchos de escalada. Ela pode subir uma árvore de 15 metros em menos de 10 segundos. E o mais impressionante, pode fazê-lo em completo silêncio. A onça parda caça macacos prego usando uma estratégia que levou milhões de anos para ser aperfeiçoada. Ela não ataca de frente. Ela se posiciona abaixo do bando. Espera. Observa o padrão de movimentação. Identifica o indivíduo mais vulnerável, geralmente um jovem ou uma fêmea carregando filhote. E então inicia a aproximação. Lenta, metódica, usando a estrutura tridimensional da floresta a seu favor. Ela se move quando o vento balança as folhas.
para quando há silêncio. Sabe que os macacos confiam nos próprios sentidos e usa essa confiança contra eles. Quando a onça está a menos de 10 metros, o corpo inteiro se torna mola comprimida. Os músculos das pernas traseiras se contraem, as pupilas dilatam e então, o salto. 3 metros de distância cobertos em um único impulso explosivo. A mandíbula se fecha na nuca do macaco antes que o bando sequer perceba o movimento. A morte é instantânea. Não há luta, não há grito. Apenas o som abafado do impacto e o silêncio que se segue. A taxa de sucesso da onça parda na caça de primatas é estimada em aproximadamente 50%. Uma em cada 2 tentativas resulta em captura. Para um predador solitário que precisa de 4 a 5 quilos de carne por dia, essa eficiência é a diferença entre sobrevivência e morte por inanição. Estes 3 arsenais, a emboscada venenosa da jararaca, a defesa química das rãs e o duelo de inteligências entre onça e primatas, não são eventos isolados. São engrenagens de uma máquina maior. A Mata Atlântica funciona como um sistema de checks and balances letal. Se a população de roedores explode, as jararacas prosperam. Se as jararacas prosperam, mantém os roedores sob controle, protegendo as sementes e plântulas da floresta. Se os macacos se tornam numerosos demais, as onças regulam. Se as onças desaparecem, os macacos superpovoam, devastam recursos e entram em colapso nutricional. Este equilíbrio de terror não é crueldade, é manutenção. É a forma como 70 milhões de anos de evolução garantiram que esta floresta permanecesse funcional, resiliente e viva. Cada morte alimenta a vida. Cada predador sustenta presas indiretas. Cada veneno protege uma função ecológica maior. E nós, observadores externos, só agora começamos a entender a profundidade deste sistema. Porque a Mata Atlântica não nos ensina apenas sobre animais, ela nos ensina sobre estratégia, sobre eficiência, sobre a arte de sobreviver em um mundo onde não há espaço para erro. Agora que você conhece os arsenais, é hora de testemunhar a guerra em ação. Porque uma coisa é descrever as armas, outra completamente diferente é observar o momento exato em que a estratégia se transforma em execução. E não há confronto na Mata Atlântica que ilustre melhor a sofisticação da inteligência natural do que o duelo ancestral entre a onça parda e os macacos prego. Este não é um encontro casual entre predador e presa. É a colisão de 2 filosofias de sobrevivência radicalmente opostas. De um lado, a maestria da solidão e da paciência. Do outro, o poder da cooperação e da vigilância coletiva. Vamos começar pelo caçador. A onça parda que habita a Mata Atlântica não é um animal. É um conceito materializado de eficiência predatória. Seu nome científico, puma concolor, significa gato de cor uniforme. E essa uniformidade é parte da estratégia. Pelagem marrom acinzentada, sem manchas, sem padrões que quebrem a silhueta. Nas sombras filtradas da floresta, especialmente ao amanhecer e ao entardecer, quando a luz é difusa e as formas se confundem, a onça parda simplesmente deixa de existir visualmente. Ela se torna ausência. Vazio móvel, mas a camuflagem é apenas a superfície. A verdadeira arma está na biomecânica. Uma onça parda adulta pesa entre 50 e 70 quilos. Parece pouco comparado aos 140 quilos de uma onça pintada, mas este corpo enxuto é pura função. A estrutura muscular está concentrada nos membros posteriores. As pernas traseiras de uma onça parda são capazes de gerar força propulsora suficiente para lançar o animal a mais de 6 metros de distância em um único salto vertical. 6 metros, a altura de um prédio de 2 andares. Isso não é teoria. É observação documentada por armadilhas fotográficas posicionadas em árvores. As patas dianteiras são menores, mas não menos importantes. Cada uma possui 5 dedos equipados com garras retráteis que medem até 4 centímetros de comprimento. Quando a onça escala, essas garras funcionam como pitons de alpinismo, penetram a casca, sustentam o peso total do corpo e fazem isso sem produzir som, porque a base das patas é acolchoada por coxins digitais que absorvem o impacto.
Ela pode correr sobre folhas secas e produzir menos ruído do que uma brisa leve. Os olhos são outra obra-prima de engenharia evolutiva. Grandes, frontais, com um tapetum lúcido altamente desenvolvido, a camada refletora atrás da retina que amplifica a luz disponível. Em condições de penumbra, a onça parda enxerga 6 vezes melhor que um ser humano. E ao contrário da maioria dos felinos, ela possui visão binocular com sobreposição de campo visual de 140 graus. Isso significa percepção tridimensional precisa, cálculo exato de distância, capacidade de rastrear movimento em alta velocidade através de uma trama densa de galhos e folhas. Mas a arma definitiva da onça parda não é física, é comportamental, é a paciência. Estudos de telemetria que rastreiam movimentos de onças equipadas com colares GPS mostram padrões fascinantes. Estes felinos podem permanecer em um raio de 500 metros por até 12 horas seguidas, simplesmente observando. Eles mapeiam, identificam trilhas, registram horários de atividade das presas, catalogam mentalmente os pontos de vulnerabilidade. E quando finalmente atacam, não é improviso. É a conclusão lógica de um cálculo que levou horas, às vezes dias, para ser completado. A mordida da onça parda atinge a nuca com precisão cirúrgica. As presas caninas, longas e levemente curvadas, são projetadas para deslizar entre as vértebras cervicais e seccionar a medula espinhal. Morte instantânea, sem luta, sem desperdício de energia. A força da mordida de uma onça parda adulta é estimada em cerca de 400 kg por centímetro quadrado. Suficiente para quebrar crânios de veados, mas modulada com controle perfeito quando aplicada a presas menores como primatas. Este felino não precisa de poder bruto. Ele opera com precisão letal. Agora vamos ao outro lado da equação. Os macacos prego da espécie Sapajus nigritus. 3 kg de massa corporal. Cérebro que pesa cerca de 70 gramas. À primeira vista, completamente vulneráveis. Mas esta análise superficial é exatamente o tipo de erro que custa vidas na floresta. Porque o macaco prego não sobrevive por força, sobrevive por informação. E informação, quando processada coletivamente, se torna poder. A estrutura social de um bando de macacos prego é hierárquica, mas fluida. Há um macho dominante, geralmente o maior e mais experiente. Há fêmeas adultas, algumas com filhotes agarrados ao pelo. Há jovens em diferentes estágios de desenvolvimento. E há sempre os sentinelas. Não são indivíduos fixos. A função rotaciona. Mas enquanto um macaco está em modo sentinela, ele opera sob um protocolo rígido. Posição elevada, preferencialmente no topo da copa, onde a visão é desobstruída a 360 graus. Corpo imóvel, mas cabeça em varredura constante. E silêncio absoluto, exceto quando a ameaça é detectada. A visão tricromática dos macacos prego é idêntica à humana em qualidade de cor, mas superior em detecção de movimento. Experimentos em laboratório demonstram que primatas do gênero Sapajus conseguem detectar objetos em movimento a velocidades de até 60 km por hora em seu campo visual periférico. Isso significa que uma onça parda se movendo a 4 metros por segundo, mesmo camuflada, gera distúrbio visual suficiente para ser captada. Mas há um problema. A floresta inteira está em movimento. Folhas balançam, galhos oscilam, pássaros voam. O cérebro do sentinela precisa filtrar dezenas de estímulos simultâneos e identificar qual deles representa perigo real. E é aqui que a transmissão cultural de conhecimento se torna decisiva. Macacos prego jovens aprendem com os adultos não apenas o que é uma onça, mas como uma onça se move. Eles observam, imitam, internalizam padrões. Estudos de cognição animal mostram que macacos prego conseguem antecipar trajetórias. Se veem uma forma se movendo na base de uma árvore e desaparecendo atrás de um tronco, eles já estão olhando para o ponto onde ela deveria reaparecer. E se não reaparece no tempo esperado, o alarme é dado. Porque isso significa que a forma mudou de direção.
E mudança de direção em predadores geralmente significa aproximação. O sistema de alarme é multinível. Há o chamado de alerta baixo, um som gutural repetitivo que significa possível ameaça, aumentar vigilância. Há o alarme médio, uma sequência de latidos agudos que significa ameaça confirmada, preparar para mover. E há o alarme máximo, gritos estridentes e contínuos que significam predador em ataque, dispersão imediata. Cada nível dispara um protocolo comportamental específico no bando inteiro. E a resposta é instantânea. Não há debate, não há hesitação. O sentinela viu, processou, comunicou. O bando confia e age, mas os macacos prego não confiam apenas na visão. Eles triangulam informações, usam audição para complementar. O ouvido de um macaco prego é capaz de localizar a fonte de um som com precisão de 3 graus de arco. Se escutam o farfalhar de folhas combinado com a ausência de vocalizações de pássaros em uma direção específica, isso é dado relevante. Pássaros silenciosos significam predador nas proximidades. A floresta inteira se torna sensor distribuído. E quando o confronto é inevitável, quando a onça conseguiu se aproximar a ponto de estar dentro do raio de ataque, os macacos prego ainda têm um último recurso, o caos coordenado. Eles não fogem em linha reta, fogem em explosão tridimensional. Cada indivíduo escolhe uma direção diferente, usando galhos de diâmetros variados, alguns finos demais para suportar o peso da onça. Transformam a estrutura da floresta em labirinto vertical. E enquanto fogem, continuam gritando. Não apenas para alertar uns aos outros, mas para desorientar o predador. Sons vindo de múltiplas direções criam confusão auditiva. A onça, que depende de concentração absoluta para calcular o salto final, perde a precisão por frações de segundo. E frações de segundo são suficientes para um macaco mudar de galho e escapar. Vamos agora reconstruir o confronto em tempo real. Cameron, uma onça parda macho de aproximadamente 7 anos, foi rastreada por biólogos durante 18 meses na Serra do Mar. Seu território cobre cerca de 60 quilômetros quadrados. Dentro deste território, há pelo menos 3 bandos de macacos prego que ele conhece e monitora regularmente. Um destes bandos, composto por 14 indivíduos, alimenta-se todas as manhãs em uma área de figueiras próxima a um riacho. Cameron chegou à área 2 horas antes do amanhecer. Posicionou-se a 20 metros do conjunto de figueiras, em uma árvore com boa visão, mas densa cobertura foliar. E esperou, imóvel. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pela copa, o bando apareceu. Vieram pela mesma rota de sempre. O macho dominante na frente, 3 fêmeas com filhotes, jovens dispersos e 2 sentinelas já posicionados antes mesmo do bando começar a se alimentar. Cameron esperou mais 40 minutos. Observou. Identificou um jovem macho, provavelmente com 2 anos, que se afastou do grupo central para investigar uma bromelia. Erro. O jovem estava agora a 12 metros dos sentinelas. Isolado. Distraído. Cameron desceu de sua árvore sem som. Contornou o bando por baixo, usando a vegetação rasteira. Subiu novamente em uma árvore adjacente à posição do jovem e esperou que ele se movesse para um galho sem rota de fuga direta. O momento chegou. O jovem macaco esticou-se para alcançar um fruto. Seu peso transferiu-se para as patas dianteiras. As traseiras ficaram momentaneamente suspensas. Cameron saltou. 3,5 metros de distância, cobertos em 0,8 de segundo. Mas neste intervalo de tempo algo aconteceu. Um dos sentinelas que estava escaneando justamente aquele quadrante captou o movimento. Gritou. O alarme máximo ecoou. O jovem macaco não teve tempo de processar cognitivamente a informação. Sua resposta foi puro reflexo treinado. Largou o fruto. Pulou. Não em linha reta, mas em ângulo lateral, para um galho adjacente. As garras de Cameron fecharam no espaço vazio onde o macaco estava meio segundo antes. A onça agarrou o galho, estabilizou-se, procurou visualmente o alvo, mas agora o bando inteiro estava em movimento caótico. Sons vinham de todas as direções, e o jovem macaco já estava a 15 metros de distância,
agarrado à sua mãe no centro do grupo. Cameron permaneceu no galho por mais 2 minutos. Avaliou, calculou, decidiu que a oportunidade havia passado. Desceu, desapareceu na floresta. O bando levou mais 20 minutos para retomar a alimentação, mas nunca baixou a guarda completamente. Cameron havia falhado. Desta vez. Mas ele voltaria. E na próxima vez, talvez outro macaco cometesse um erro. Ou talvez um sentinela piscasse no momento errado. A guerra continuaria. Esta coreografia mortal, repetida milhares de vezes por dia em toda a extensão da Mata Atlântica, não é acidente. É resultado de coevolução. A onça-parda aperfeiçoou suas técnicas de caça porque os macacos se tornaram vigilantes. Os macacos se tornaram vigilantes porque as onças aperfeiçoaram suas técnicas. Cada avanço de um lado forçou a adaptação do outro. E este ciclo se repete há milhões de anos. E aqui está a ponte que conecta a floresta à nossa própria existência. Porque nós, humanos, aprendemos observando esta guerra. A ciência da biomimética, o estudo de processos biológicos para inspirar soluções tecnológicas, tem nos macacos prego e nas onças uma biblioteca de estratégias aplicáveis. Sistemas de vigilância modernos, com câmeras distribuídas e inteligência artificial que triangula ameaças, são conceitualmente idênticos ao protocolo de sentinelas dos macacos prego. Drones de reconhecimento que operam em silêncio e mapeiam território antes de ação militar seguem a mesma lógica da onça-parda. Algoritmos de detecção de anomalias usados em segurança cibernética funcionam exatamente como o cérebro do sentinela. Filtram milhares de eventos normais para identificar o único padrão que representa a ameaça real. Sistemas de escape em edifícios, com múltiplas rotas de fuga para evitar pontos únicos de falha, espelham a estratégia de dispersão caótica dos macacos e vai além da tecnologia. A própria estrutura de organizações humanas eficientes reflete os princípios observados nestes animais. Empresas que distribuem responsabilidade de monitoramento de risco entre múltiplos departamentos são mais resilientes que aquelas centralizadas. Equipes que treinam respostas reflexas a crises têm maior taxa de sobrevivência que aquelas que dependem de decisão hierárquica lenta. Sociedades que valorizam transmissão de conhecimento entre gerações acumulam sabedoria funcional. A Mata Atlântica é um arquivo vivo de soluções testadas sob pressão extrema. 70 milhões de anos de experimentação evolutiva. Bilhões de confrontos entre predador e presa. Trilhões de decisões de vida ou morte. E tudo isso está codificado no comportamento, na anatomia, na química destas criaturas. Elas são professoras, nós, alunos lentos. Então, qual dessas estratégias de sobrevivência você usaria se estivesse na floresta? Seria o caçador solitário, apostando tudo em paciência e precisão? Ou faria parte do bando, confiando nos olhos e ouvidos dos outros para proteger sua vida? Comente abaixo. Porque esta não é uma pergunta sobre animais. É uma pergunta sobre como você enxerga seu próprio papel no mundo. A Guerra da Mata Atlântica não pede licença para nos ensinar. Ela simplesmente acontece, e cabe a nós decidir se vamos prestar atenção ou ignorar a biblioteca mais antiga do planeta. Você acabou de testemunhar 70 milhões de anos de inteligência evolutiva em ação. Viu a precisão da emboscada, a sofisticação da vigilância coletiva, a química letal refinada ao longo de eras. E agora precisa saber de algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga esta história. Porque toda esta sabedoria acumulada, todo este arsenal testado sob pressão extrema, toda esta biblioteca viva de estratégias de sobrevivência está sendo sistematicamente destruída. E o agente destruidor não é um predador superior. Não é uma catástrofe natural. Não é sequer uma força externa. Somos nós. A espécie que se beneficia do conhecimento desta floresta é a mesma que está queimando o manual de instruções sem sequer terminá-lo de ler. Vamos começar pela ameaça mais óbvia, a mais brutal, a que não precisa de metáfora para ser compreendida: a fragmentação física da Mata Atlântica. Os números são simples e devastadores.
Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, a Mata Atlântica cobria aproximadamente 1.300.000 quilômetros quadrados. Era uma faixa contínua de floresta que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, adentrando territórios do Paraguai e Argentina. Hoje restam 12,4%. E estes 12% não estão distribuídos de forma contínua. Estão fragmentados em mais de 240.000 pedaços isolados. 80% destes fragmentos têm menos de 50 hectares. 50 hectares, meio quilômetro quadrado. Isso não é floresta. São ilhas verdes cercadas por oceano de concreto, pasto e monocultura. E aqui está o que a fragmentação significa na prática. Cameron, a onça-parda que você conheceu no ato anterior, precisa de um território de 60 quilômetros quadrados para sobreviver. Esse território precisa conter presas suficientes, água permanente, áreas de refúgio e corredores de deslocamento. Mas quando a floresta é cortada em pedaços de meio quilômetro quadrado, não há território viável. A onça fica confinada em um fragmento pequeno demais para sustentar população de presas. Ela precisa sair, cruzar rodovias, atravessar pastos, e quando cruza encontra cerca elétrica, cães de guarda, fazendeiros armados. Muitas onças pardas morrem atropeladas. Outras são abatidas por conflito com gado. Em 2 décadas, a população de onças pardas na Mata Atlântica do Sudeste brasileiro caiu em cerca de 35%. Mas não é só o predador que sofre. Os macacos prego, que você viu operando com inteligência coletiva, também entram em colapso. Um bando típico precisa de uma área de uso que varia entre 100 e 300 hectares, dependendo da densidade de recursos. Quando confinados em fragmentos menores, os bandos entram em competição direta por alimento. Confrontos violentos aumentam. Estresse crônico reduz reprodução. E o mais grave, jovens que atingem maturidade sexual não têm para onde dispersar. Não há floresta conectada para colonizar. Eles permanecem no grupo natal, aumentando densidade populacional além da capacidade de suporte. Desnutrição, doenças, colapso. A fragmentação cria arenas fechadas. Imagine um ringue de boxe que encolhe progressivamente enquanto a luta continua. Predador e presa ficam espremidos em espaço cada vez menor, sem área de escape, sem novas zonas de caça, sem possibilidade de dispersão genética. A guerra que funcionou por milhões de anos, de repente, tem suas regras mudadas. E ninguém pediu permissão para mudar. Mas há uma ameaça ainda mais insidiosa, porque opera sem ser vista, sem barulho, sem motosserra. É a contaminação química lenta que infiltra a floresta através da água, do ar e da chuva. Estamos falando de agrotóxicos, pesticidas, herbicidas, fungicidas. A Mata Atlântica, mesmo em áreas protegidas, está cercada por agricultura intensiva. Cana-de-açúcar, soja, eucalipto, café. E todas essas culturas dependem de aplicação maciça de químicos para controlar pragas e aumentar produtividade. O problema é que químicos não respeitam cercas. A pulverização aérea realizada por aviões agrícolas cobre grandes extensões em questão de minutos, mas o vento carrega. Gotas microscópicas derivam quilômetros além da área-alvo, e quando a chuva vem, lava resíduos do solo, transporta-os pelos córregos, pelos rios, pelos lençóis freáticos até o interior da floresta. Estudos de biomonitoramento realizados em fragmentos de Mata Atlântica do estado de São Paulo detectaram presença de glifosato, atrazina e endosulfan em amostras de água coletadas dentro de unidades de conservação. Dentro, em áreas supostamente protegidas. E quem são as primeiras vítimas? As rãs, aquelas pequenas joias venenosas que você conheceu. Anfíbios possuem pele permeável. Não há barreira eficiente contra a absorção de substâncias dissolvidas na água. Quando uma rã ponta de flecha entra em contato com água contaminada por agrotóxicos, o químico penetra diretamente na corrente sanguínea. Desregulação endócrina. Interferência no desenvolvimento de girinos. Deformações. Redução de fertilidade.
populações inteiras de anfíbios em declínio acelerado. E aqui está a tragédia dentro da tragédia. Rãs venenosas dependem de dieta específica de ácaros e formigas para acumular toxinas defensivas. Mas esses mesmos invertebrados também estão morrendo por envenenamento. A rã perde sua arma química, perde sua defesa, torna-se vulnerável. E predadores que antes a evitavam começam a testá-la novamente. A cor vibrante ainda está lá, mas o aviso que ela comunica agora é mentira. Os macacos pregos sofrem de forma diferente, mas igualmente devastadora. Eles não absorvem agrotóxicos pela pele, ingerem através da alimentação, frutas contaminadas, insetos envenenados, água de bromélias, onde químicos se acumularam. Pesquisas toxicológicas mostram que primatas expostos cronicamente a organofosforados, uma classe comum de pesticidas, desenvolvem déficit cognitivo, memória espacial prejudicada, tempo de reação mais lento, capacidade de aprendizado reduzida. Lembra do sistema sofisticado de vigilância que você viu? A transmissão cultural de conhecimento sobre predadores? Tudo isso depende de cérebros saudáveis. Um sentinela com reflexos lentos é um sentinela inútil, e um sentinela inútil é um bando morto. Que a onça parda? Ela está no topo da cadeia. Come macaco contaminado, come roedor contaminado, come ave contaminada. Os químicos se bioacumulam, concentram-se nos tecidos gordurosos do predador e, ao longo de anos de exposição, manifestam-se como disfunção reprodutiva. Fêmeas com baixa taxa de fertilização, machos com contagem espermática reduzida, filhotes nascendo com peso abaixo do ideal, taxa de mortalidade infantil aumentada. A população não colapsa de imediato, mas encolhe silenciosamente, geração após geração, até cruzar o limiar de viabilidade populacional, e então simplesmente deixa de existir. Mas ainda há um terceiro vilão nesta história, e este é movido por ganância pura. Estamos falando de biopirataria e tráfico de fauna. A Mata Atlântica é alvo de extração ilegal de recursos biológicos há décadas. E não é apenas madeira, são animais, plantas, compostos químicos, conhecimento genético. Macacos prego, por exemplo, são alvos frequentes do tráfico de animais silvestres. Filhotes são arrancados das mães, muitas vezes após o abate da fêmea adulta, e vendidos como animais de estimação exóticos. Aquele primata que você viu operando com inteligência de sentinela, transmitindo conhecimento culturalmente, organizando defesa coletiva, é reduzido a objeto de entretenimento em uma gaiola urbana. Isolado, sem bando, sem função. Morre lentamente de estresse psicológico, mesmo se alimentado adequadamente. Porque um macaco prego sem grupo social não é um macaco prego, é um corpo vazio. E a jararaca? Seu veneno é ouro farmacológico. Pesquisas científicas identificaram componentes do veneno de jararacas que inspiraram o desenvolvimento do Captopril, um dos medicamentos anti-hipertensivos mais prescritos no mundo. Uma única molécula derivada de veneno de serpente salvou milhões de vidas humanas e gerou bilhões de dólares em receita farmacêutica. Mas quem lucrou? Não foram as comunidades que protegem a floresta onde a jararaca vive. Não foram os países detentores da biodiversidade. Foram corporações estrangeiras que patentearam o composto. E agora há uma corrida por novas moléculas. Empresas farmacêuticas e de biotecnologia enviam pesquisadores para coletar serpentes, rãs, aranhas, insetos. Extraem venenos, sequenciam genomas, voltam para laboratórios em outros países, depositam patentes. E a floresta que produziu esta riqueza química ao longo de milhões de anos não recebe um centavo. Pior, muitas vezes a coleta é predatória. Populações locais de serpentes sendo dizimadas por extração excessiva. E sem serpentes, a população de roedores explode. E com roedores descontrolados, a regeneração da floresta é comprometida porque sementes são devoradas antes de germinar. Esta não é conservação, é saque. É o equivalente moderno das naus portuguesas carregando pau-brasil no século XVI.
A diferença é que agora não estamos roubando madeira. Estamos roubando informação genética. Estamos roubando moléculas. Estamos roubando soluções evolutivas que levaram eras para serem desenvolvidas. E chamamos isso de pesquisa científica. Vamos colocar em perspectiva o que está sendo perdido. A Mata Atlântica contém cerca de 20.000 espécies de plantas, das quais 8.000 são endêmicas. Endêmicas significa que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Cada uma dessas plantas é uma biblioteca química. Compostos secundários desenvolvidos para defesa contra herbívoros, para atração de polinizadores, para competição com outras plantas. Cada composto é uma molécula potencialmente útil para medicina, agricultura, indústria. E cada hectare de floresta que cai é uma biblioteca sendo queimada. Pense no simbolismo. Quando a biblioteca de Alexandria queimou, a humanidade lamentou por séculos a perda de conhecimento acumulado. Papiros, manuscritos, tratados filosóficos, mapas astronômicos, perdidos para sempre. E hoje tratamos aquele evento como tragédia civilizacional. Mas o que estamos fazendo com a Mata Atlântica é infinitamente pior, porque Alexandria guardava conhecimento humano de alguns milhares de anos. A Mata Atlântica guarda conhecimento evolutivo de 70 milhões de anos. E estamos queimando ela, cortando, fragmentando, envenenando com motosserra, com agrotóxico, com ganância. Enquanto isso, ficamos orgulhosos de pequenos avanços em inteligência artificial, em engenharia genética, em nanotecnologia. Não percebemos a arrogância. Estamos reinventando rodas que a natureza já inventou e aperfeiçoou há milhões de anos. E estamos destruindo o manual antes de aprender a ler. A onça parda que você conheceu pode ser a última geração de sua linhagem. O bando de macacos prego talvez não tenha floresta suficiente para seus netos. A jararaca invisível no chão da mata, seu habitat está sendo asfaltado enquanto você assiste a este vídeo. As rãs ponta de flecha, suas cores já não mentem só sobre o veneno. Mentem sobre a própria capacidade de sobrevivência. E a consequência disso não é apenas ecológica, é existencial. Porque quando a Mata Atlântica colapsar completamente, quando os últimos fragmentos forem pequenos demais para sustentar processos ecológicos, quando as populações animais cruzarem o limiar de extinção, nós não perderemos apenas biodiversidade. Perderemos professores, perderemos inspiração, perderemos soluções para problemas que ainda nem sabemos que teremos. A crise climática que enfrentamos exigirá adaptação radical. Sistemas de refrigeração eficientes, materiais que suportam calor extremo, estratégias de armazenamento de água, modelos de cooperação social sob estresse. E a Mata Atlântica tem respostas para tudo isso. Bromélias que captam e armazenam água em estrutura foliar. Insetos com exoesqueleto que dissipa calor. Sociedades de formigas que redistribuem recursos em tempos de escassez. Mas só teremos acesso a essas respostas se a floresta ainda existir, se os organismos ainda estiverem vivos, se o sistema ainda estiver funcional. Estamos cortando as raízes da árvore sob a qual estamos sentados, e o que torna isso ainda mais trágico é que sabemos. Não é ignorância, é escolha consciente de priorizar lucro de curto prazo sobre sobrevivência de longo prazo. É decidir que o próximo trimestre fiscal importa mais que as próximas 10 gerações. É arrogância de acreditar que tecnologia humana pode substituir bilhões de anos de experimentação natural. A guerra da Mata Atlântica sempre foi entre predador e presa, entre veneno e resistência, entre caçador e sentinela. Mas agora há um novo inimigo no campo de batalha. E este inimigo não segue as regras da evolução. Não espera milhões de anos para testar estratégias. Age em décadas, em anos, em dias, e transforma um sistema funcional em ruína antes que qualquer adaptação seja possível. A floresta está perdendo, não porque seja fraca, mas porque a guerra mudou e ninguém avisou os combatentes. Mas aqui está algo que os profetas do apocalipse ecológico raramente mencionam. Algo que muda completamente a narrativa de derrota inevitável. A Mata Atlântica está perdendo batalhas, sim,
Mas a guerra ainda não acabou. E há algo despertando. Não é romantismo, não é wishful thinking, é fato documentado. Há uma mudança acontecendo, não na floresta, na consciência. E consciência, quando traduzida em ação coordenada, é a única força capaz de reverter colapso sistêmico. Vamos começar pelos dados que ninguém espera ouvir. Entre 2010 e 2020, a taxa de desmatamento da Mata Atlântica caiu em 67% comparada à década anterior. 67%. Isso não é acidente estatístico. É resultado direto de políticas de fiscalização mais rigorosas, aumento de unidades de conservação e, mais importante, mudança na percepção pública sobre o valor da floresta em pé. Mas o dado realmente transformador está na regeneração. Estudos de sensoriamento remoto identificaram mais de 2 milhões de hectares de floresta secundária em processo de regeneração. Áreas que eram pasto, que eram monocultura, que eram solo degradado e que agora voltam a se cobrir de verde. Floresta secundária não é floresta primária. Leva décadas para alcançar a complexidade estrutural do ecossistema original, mas é vida retornando. São sementes germinando, são pássaros dispersores voltando, são conexões ecológicas sendo reestabelecidas. E, em alguns casos, a velocidade de recuperação surpreende até os cientistas mais otimistas. Há registros de áreas abandonadas que, em apenas 20 anos, já apresentam dossel fechado e início de retorno de fauna de médio porte. Pesquisadores da Universidade de São Paulo documentaram o retorno de grupos de macacos prego a fragmentos restaurados em período inferior a 15 anos. Isso significa que a floresta, quando damos a ela uma chance mínima, tem capacidade de autocura que desafia nossas projeções pessimistas. Mas a verdadeira revolução não está acontecendo nos fragmentos isolados de floresta. Está acontecendo entre eles. Estamos falando de corredores ecológicos. E aqui entra o conceito mais importante deste documentário inteiro: conectividade. Lembra da fragmentação? Lembra das ilhas verdes isoladas? O movimento de conservação entendeu que proteger fragmentos individuais não é suficiente. É preciso reconectá-los. E isso está sendo feito. O Corredor Ecológico da Serra do Mar, por exemplo, é um projeto ambicioso que visa conectar 17 unidades de conservação ao longo de 1.200 quilômetros, do Paraná ao Rio de Janeiro. Não é apenas proteção de áreas isoladas. É restauração de faixas de vegetação entre elas, criação de pontes verdes sobre rodovias, recomposição de matas ciliares ao longo de rios. E funciona. Estudos de telemetria já registraram onças pardas, usando esses corredores para se deslocar entre fragmentos antes isolados. Indivíduos que estavam condenados à endogamia e declínio genético agora têm acesso a novos territórios. Podem encontrar parceiros de outras populações. Podem dispersar. A genética se diversifica. A viabilidade populacional aumenta e não para na megafauna. Os corredores beneficiam tudo. Macacos prego ganham novas áreas de forrageio. Aves frugívoras dispersam sementes por distâncias maiores, acelerando a regeneração. Até as jararacas, mestras da imobilidade, se beneficiam, porque presas como roedores e anfíbios voltam a circular em maior número. O corredor não é caridade ecológica. É restauração de funcionalidade sistêmica. É reconhecimento de que a floresta funciona como rede, não como pontos isolados. E quando a rede é restaurada, a informação volta a fluir. Genes circulam. Estratégias de sobrevivência são testadas em novos contextos. A resiliência do sistema inteiro aumenta exponencialmente. O projeto Corredor da Mantiqueira, que conecta áreas entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, já restaurou mais de 5.000 hectares de vegetação nativa em áreas críticas de conexão. E o mais impressionante, 60% do trabalho de restauração foi feito por proprietários rurais, que aderiram voluntariamente a programas de pagamento por serviços ambientais. Fazendeiros que antes viam a floresta como obstáculo à produção, agora recebem compensação financeira
por manter e restaurar vegetação em suas propriedades. A equação econômica mudou. A árvore em pé passou a valer mais que a árvore derrubada, mas há outra frente de ação que talvez seja ainda mais poderosa. A transformação de conhecimento em valor econômico direto, sem extração destrutiva. E aqui entra a ciência aplicada de forma ética. Lembra do veneno da jararaca que gerou o captopril? Aquilo foi biopirataria porque não houve retorno justo, mas há um movimento crescente de bioprospecção ética. Universidades brasileiras, em parceria com comunidades locais, agora coletam venenos de serpentes de forma não letal, estudam as moléculas, desenvolvem aplicações farmacológicas e compartilham os benefícios financeiros com as regiões de origem. A Fundação Oswaldo Cruz mantém bancos de soros antiofídicos que dependem de fornecimento constante de veneno de serpentes capturadas em Mata Atlântica. Mas agora, em vez de captura predatória, há protocolos de manejo sustentável. Serpentários certificados. Extração de veneno sem sacrifício do animal. Devolução de espécimes à natureza após período de contribuição. E parte da receita gerada pela venda de soros é reinvestida em conservação de habitat. A jararaca deixa de ser ameaça a ser eliminada e passa a ser recurso a ser protegido. Quando a floresta gera valor econômico direto sem precisar ser cortada, a equação política muda. Prefeitos defendem unidades de conservação. Governadores criam incentivos fiscais para a restauração. Porque floresta deixou de ser custo e passou a ser ativo. O Instituto Butantan, em São Paulo, recebe anualmente mais de 60 mil serpentes, entregues voluntariamente por cidadãos de todo o Brasil. Cada uma dessas serpentes contribui para a produção de soros que salvam centenas de vidas por ano. E cada entrega representa uma serpente que não foi morta por medo ou ignorância. Representa educação funcionando. Representa mudança de mentalidade em escala. E há mais: o ecoturismo. Quando bem gerenciado, não invasivo, educacional, ele transforma moradores locais em guardiões ativos da floresta. Há ex-caçadores que hoje trabalham como guias especializados em observação de fauna. Conhecem os territórios das onças. Sabem onde os bandos de macacos pregos se alimentam. Levam visitantes para testemunhar a guerra silenciosa que você acabou de conhecer. E cobram por isso. O macaco vivo, fotografado, vale mais do que o macaco morto, vendido no tráfico. A onça viva, avistada, atrai turistas dispostos a pagar centenas de dólares por dia. A floresta em pé financia economias locais inteiras. No Parque Estadual da Serra do Mar, em São Paulo, o turismo ecológico gera aproximadamente 3 milhões de reais por ano em receita direta para comunidades do entorno. Isso sem contar os empregos indiretos: pousadas, restaurantes, transporte, artesanato. Uma única onça parda que frequenta áreas de visitação controlada pode gerar ao longo de sua vida mais de 100 mil reais em receita turística. Compare isso com os 2 mil reais que um caçador ilegal receberia pela pele. A matemática é clara. O problema nunca foi falta de valor econômico da floresta. Foi falta de mecanismos para capturar e distribuir esse valor de forma que beneficiasse quem protege. Comunidades tradicionais como caiçaras e quilombolas, que vivem há gerações na interface com a Mata Atlântica, estão sendo reconhecidas não como ameaças, mas como aliadas essenciais. Eles têm conhecimento empírico sobre dinâmica da floresta que nenhum cientista com doutorado consegue replicar. Sabem quando certas árvores frutificam, conhecem trilhas de animais, identificam sinais de desequilíbrio ecológico antes que apareçam em dados de monitoramento. E quando esse conhecimento é valorizado, quando essas comunidades recebem apoio financeiro e logístico para atuar como fiscais ambientais informais, a taxa de crimes ambientais despenca. Um exemplo concreto: na região do Vale do Ribeira, comunidades quilombolas participam de programas de monitoramento de biodiversidade em parceria com universidades. Recebem treinamento, equipamento e remuneração para coletar dados sobre presença de fauna, estado de conservação de trilhas, sinais de atividade ilegal. Os dados alimentam sistemas de alerta precoce, e a presença constante dessas comunidades no território
inibe a ação de madeireiros e caçadores ilegais. É vigilância distribuída. É o mesmo princípio dos sentinelas macacos prego, aplicado em escala humana. Há também avanços tecnológicos sendo usados a favor da conservação. Drones equipados com sensores térmicos patrulham áreas de proteção e detectam desmatamento ilegal em tempo real. Inteligência artificial processa imagens de satélite e identifica padrões de degradação antes que atinjam escala crítica. Armadilhas fotográficas com conectividade de rede enviam registros de fauna diretamente para pesquisadores, permitindo monitoramento populacional contínuo sem presença humana invasiva. Em algumas unidades de conservação, sistemas automatizados já identificam espécies fotografadas, contam indivíduos, registram comportamentos e alertam biólogos quando padrões anormais são detectados. O projeto Onças do Iguaçu, no Paraná, usa coleiras GPS com tecnologia de transmissão em tempo real para acompanhar movimentação de onças pintadas e onças pardas. Os dados revelam não apenas rotas de deslocamento, mas também áreas de conflito com atividades humanas. E essa informação permite intervenção preventiva. Se uma onça está se aproximando de área com gado, proprietários são alertados com antecedência. Podem recolher animais, reforçar cercas, evitar confronto. Onça não morre. Gado não é predado. Conflito é desarmado antes de acontecer. E está surgindo algo ainda mais profundo: a educação ambiental como arma cultural. Crianças em escolas próximas a fragmentos de Mata Atlântica estão sendo ensinadas não apenas sobre a importância abstrata da biodiversidade, mas sobre os moradores específicos da floresta ao lado de suas casas. Aprendem sobre o bando de macacos prego que vive na reserva municipal, sobre a jararaca, que é sentinela contra pragas de roedores, sobre a rã ponta de flecha, que é indicador de qualidade ambiental. E quando você nomeia, quando você conhece, é quase impossível permanecer indiferente à destruição. Programas como Adote uma Árvore conectam estudantes urbanos a processos de restauração florestal. Cada criança recebe informações sobre uma muda plantada, acompanha o crescimento, visita a área, vê a árvore que ajudou a plantar crescendo. E essa conexão emocional gera defensor de longo prazo. Quando essa criança se tornar adulta, votante, consumidora, decisora, ela carregará a memória afetiva da floresta e defenderá. Mas vamos fazer uma pausa aqui para a reflexão que realmente importa. Porque todos esses esforços, todos esses projetos, todas essas vitórias parciais não mudam um fato fundamental. A Mata Atlântica não precisa de nós para sobreviver. Ela sobreviveu a eras glaciais, sobreviveu a extinções em massa, sobreviveu a 70 milhões de anos de pressões evolutivas extremas. Se a humanidade desaparecesse amanhã, em 500 anos, a floresta reocuparia quase toda a sua extensão original. Árvores cresceriam através de edifícios. Lianas envolveriam estruturas de concreto. Onças caçariam nas ruínas de nossas cidades. A natureza não precisa de nós. Ela já provou isso. Sobreviveu ao impacto do asteroide que extinguiu os dinossauros. Sobreviveu a erupções vulcânicas que cobriram continentes com cinzas. Sobreviveu a glaciações que transformaram florestas tropicais em savanas. E voltou. Sempre voltou. A questão nunca foi se a Mata Atlântica vai sobreviver. A questão é se nós vamos sobreviver sem ela. Porque, ao contrário da floresta, nós não temos 70 milhões de anos de resiliência testada. Não temos sistemas redundantes de suporte à vida. Não temos adaptações para colapso climático. Dependemos de estabilidade, de chuvas regulares geradas por florestas funcionais, de polinizadores que dependem de habitats preservados, de solos férteis mantidos por ciclos nutricionais que só ecossistemas complexos sustentam. A arrogância humana nos fez acreditar que somos o ápice da evolução, que nossa tecnologia nos tornou independentes da natureza. Mas esta é uma ilusão reconfortante que está sendo brutalmente desmentida pela realidade. Cada pedaço de alimento na sua mesa depende de processos ecológicos. Cada copo de água limpa depende de florestas que regulam ciclos hidrológicos.
Cada remédio que salva vidas tem origem direta ou indireta em compostos descobertos na natureza. Cada tecnologia que consideramos revolucionária foi inspirada em algum mecanismo que a natureza já usava há milhões de anos. Nós não dominamos o planeta. Nós dependemos dele. E estamos destruindo as estruturas que nos mantêm vivos enquanto declaramos vitória sobre a natureza. Aqui está a verdade mais dura. A Mata Atlântica não está morrendo porque é fraca. Está sob ataque porque nós, como espécie, ainda operamos com mentalidade de curto prazo. Priorizamos lucro trimestral sobre sobrevivência geracional. Valorizamos crescimento econômico imediato sobre estabilidade ecológica de longo prazo. E essa miopia não é falha individual, é falha sistêmica de um modelo civilizacional que mede sucesso por acúmulo material e ignora custos ecológicos até que seja tarde demais. A Mata Atlântica travou sua guerra de sobrevivência por 70 milhões de anos. Desenvolveu estratégias, acumulou conhecimento, testou soluções e agora nos oferece tudo isso de graça. Não pede nada em troca exceto uma coisa: que paremos de destruí-la. Isso não é sacrifício. É compreensão básica de interesse próprio. É inteligência estratégica aplicada à sobrevivência da nossa própria espécie. Então aqui está o chamado final. Não é pedido, é convocação. Você que assistiu até aqui, que conheceu a guerra invisível, que viu as armas e as estratégias, que entendeu o que está em jogo, você não pode mais fingir que não sabe. Conhecimento gera responsabilidade. E responsabilidade exige ação. Compartilhe este documentário. Não pelos números, não pelo algoritmo. Compartilhe pela mensagem. Porque há pessoas que nunca pensaram sobre a complexidade da jararaca, sobre a inteligência dos macacos prego, sobre o conhecimento codificado em cada criatura da floresta. E quando elas souberem, quando entenderem, a equação política muda. Governantes respondem à pressão pública. Empresas respondem à pressão de consumidores. Mudança sistêmica começa com mudança de consciência. E mudança de consciência começa com informação compartilhada. Apoie projetos de conservação. Financeiramente, se puder. Com tempo, se tiver. Com voz, sempre. Vote em políticos que priorizem meio ambiente. Cobre transparência sobre origem de produtos que você consome. Questione se aquele pedaço de carne veio de área desmatada, se aquele móvel foi feito com madeira certificada, se aquela empresa descarta resíduos de forma responsável. Suas escolhas de consumo são votos econômicos. Use-os. E se você vive próximo a fragmento de Mata Atlântica, torne-se guardião. Denuncie crimes ambientais. Participe de mutirões de restauração. Ensine crianças a reconhecer e valorizar a floresta. Seja a ponte entre o conhecimento ancestral da natureza e a comunidade humana. Porque a conservação não acontece apenas em unidades protegidas distantes. Acontece no fragmento urbano que você passa todo dia a caminho do trabalho. Acontece no córrego poluído que poderia ser restaurado. Acontece na escolha de plantar nativa em vez de exótica no seu quintal. A Mata Atlântica não precisa de espectadores. Ela precisa de aliados. E aliados não assistem passivamente enquanto o campo de batalha é incendiado. Eles lutam com as armas que têm: conhecimento, voz, escolha, ação. Então a pergunta final não é sobre a floresta, é sobre você. A Mata Atlântica travou sua guerra por 70 milhões de anos e está aqui, resistindo, ensinando, oferecendo soluções. A natureza está esperando. Você está pronto para travar a sua?